Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja com todos, hoje e sempre, por toda a eternidade. Amém. Caríssimos, hoje nós vamos refletir sobre o livro de Romanos, no capítulo 14, versículos de 1 a 23. Romanos 14, de 1 a 23. No texto diz o seguinte: uma série de coisas, que quando a gente não comer, que a gente não coma exageradamente, que a gente coma aquilo que for suficiente. Também diz que a gente não coma ou demonstre poder de compra para poder a gente ter condições de julgar o outro, o nosso irmão, que é menos, que é mais desvalido, né? Que tem menos recurso financeiro, ou que não tenha tanta condição de comprar o alimento, de colocar à sua mesa confortavelmente, assim como muitos dos nossos irmãos também, um pouco mais resolvidos financeiramente, têm condição. E no texto diz também o seguinte, que não é para a gente julgar, para que não sejamos julgados. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a mania de comparar, né, situações, e com isso o nosso irmão mais desvalido se sente triste porque ele não tem condição. Assim como diz no Evangelho, aquela pobre senhora que colocou suas únicas medalhinhas, que era para o seu próprio sustento, medalhinhas não, suas próprias moedinhas, que ela tinha para o seu próprio sustento, ela colocou em oferta como dízimo lá no altar, enquanto os fariseus, os sacerdotes e os escribas colocavam nos pés do altar toda uma riqueza, que era aquilo que lhes sobrava. Para Deus, a gente não tem que colocar aquilo que nos sobra, e sim aquilo que o nosso coração quer oferecer a Deus de toda humildade, de toda sinceridade. Então, meus irmãos, que a gente deve permanecer sempre na graça de Deus, colocando-nos a seu serviço, seja com serviços ao próximo, seja um ombro amigo, seja ouvir o nosso irmão que está querendo desabafar. Existem inúmeras maneiras de nos aproximar de Deus por meio das coisas que Ele nos proporciona, que é estar sempre atento às suas palavras, né, por meio das reações, por meio dos sinais que Ele nos dá. Então, caríssimos, quem puder, depois dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 23. Lá diz tudo sobre esse texto que eu estou falando aqui agora. Eu não estou lendo a palavra de Deus na Bíblia, por quê? Porque o ideal é que cada um digira, né, a palavra de Deus em seu coração com muita fé, com muita graça, com muita honra, com muita felicidade. A palavra de Deus não é para ser decorada. A palavra de Deus é para ser entronizada no nosso coração e ali causar efeitos que são paz, harmonia, sabedoria, inteligência, meios de comunicar com os outros, meio de ser fermento, sal e luz para os outros, porque tudo que sai do nosso coração é o que deve ser de exemplo para aquele que é o nosso próximo. E tudo então que deve ser mantido em nosso coração, então que sejam bênçãos de Deus. Que entre as coisas em nós, que a gente consiga digerir e que a gente consiga transformar isso em dádivas, em amor, em paz, em disponibilidade. Que a gente não seja pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos, ou na vida de qualquer um que se aproxime da gente. Que a gente seja capaz de, antes disso, que a gente possa estar sempre à disposição do nosso próximo. Certo, meus queridos e queridas? Que a gente possa, realmente, como eu disse, ser exemplo da misericórdia de Deus àquele mais desvalido. Que a gente não julgue para que não sejamos julgados. Mas antes disso, que a gente seja, novamente dizendo, fermento, sal e luz na vida daquele que procura Deus. Que a gente possa estar sempre à disposição do Pai. Que assim seja. Amém. A todos a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho
e que é Espírito Santo, que ele esteja hoje e sempre conosco por toda a eternidade. Amém.